O que é o pecado contra o Espírito Santo? Será que com essa informação nós estamos limitando a misericórdia de Deus? Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva. Quando lá o evangelista São Mateus se refere de que todo pecado será perdoado, mas somente o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado, então esse trecho do Evangelho São Marcos, capítulo 12, versículo 31, na verdade ele jamais vai querer limitar a misericórdia de Deus. Mas então o que é esse pecado contra o Espírito Santo? É esse pleno e total fechamento do ser humano para a ação divina. Santo Tomás de Aquino nos diz que nessa circunstância, nessa recusa, nesse fechamento, a graça de Deus não tem como agir, porque o ser humano impede a ação da graça de Cristo. Então, quando nós falamos de que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, é porque a salvação que nos é comunicada por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo não é acolhida, não há o mínimo de abertura. Diante desse fechamento pleno do ser humano, Deus não tem como agir. É importante realçar que nosso Deus sempre conta com a nossa liberdade, com a nossa decisão. Se o ser humano não quer, se o ser humano se fecha à ação de Deus, Deus não tem como agir. Então, o pecado contra o Espírito Santo é um pouco esta percepção, esse fechamento, essa recusa, não permitir que a graça de Deus haja em nossa vida. Diante desse fechamento, Deus não tem como agir. E para finalizar, eu gostaria de recordar um número do catecismo que exatamente nos fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica no número 1864. Diz ele, começa recordando Mateus 12, 31, todo pecado, toda blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, pelo contrário, quem a profere é culpado por um pecado eterno. Então, quem comete pecado contra o Espírito Santo, na verdade, esse fechamento pleno é um pecado eterno. E continua aqui o número 1864 do Catecismo. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Estou recordando, realçando alguns pontos. Começa falando de que quem age dessa forma se fecha, de fato Deus não tem como agir. Aí tem um pecado eterno. Isso não diz nada a respeito da misericórdia eterna de Deus. A misericórdia de Deus, por um lado, ela necessariamente, ela precisa também que a pessoa se decida e queira assumir essa misericórdia em sua vida. Fazer jus a tudo aquilo que Cristo mereceu para nós. Continua o texto, então, se você recusa deliberadamente isso, se você não quer se arrepender, não quer o perdão e a salvação oferecida pelo Espírito Santo, é sempre essa compreensão de que o Espírito nos abre para compreendermos e assumirmos aquilo que Cristo fez para a nossa salvação. Então, esse endurecimento, esse fechamento não permite a ação de Deus. E assim, para finalizar, então o pecado contra o Espírito Santo, na verdade, esse fechamento é não permitir a ação de Deus, é não querer ser salvo. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a nossa próxima oportunidade.